Então, inclusive, isso é até assim um assunto que tem que ser falado, porque que nem você falou, ainda mais você que vem dessa área de inteligência. Cara, o tal do analytics, que você gostaria de repente, que a agência trouxesse alguma coisa, uma inteligência, um estudo, que nem eu falei, não é uma pesquisa de satisfação. Mas como será, até criando aqui só um parênteses, como será que a gente poderia fazer? Porque, por exemplo, que eu falei, eu era do corporativo, agora sou agência, você tem total vivência dessa relação entre ambos. E tem ali uma área muito importante que é do corporativo, mas que está entre os dois, que é a área de compras. E, às vezes, a gente sente muito isso assim, cara, eu nem consigo chegar no meu cliente final para falar assim, deixa eu entender sua dor. Porque eu recebi aqui um briefing que claramente está... Nem foi um briefing, é uma planilha, sei lá. E eu nem consegui... Eu nem consigo chegar para entender a dor. Como que eu vou propor algo que eu não conheço o público? Porque eu nem sei quem é o público ainda. Sei lá, vamos dar um exemplo bem tonto, é um jantar de premiados, mas quem são eles? Premiados de onde? São clientes, são colaboradores novos de casa, ou é uma liderança? O que precisa entregar? E a gente estava conversando antes um pouquinho, que você disse assim, nossa, imagina entrar no evento e ter os analytics, tal, aqui, algo que você pode mudar, você percebe que a coisa não está andando, não está fluindo, você vai lá e muda, fala, gente, não está dando certo o que a gente decidiu fazer aqui agora, vamos mudar. Então, você sente isso também? Como que a gente conseguiria catequizar esse povo todo? Dá uma solução, aí a gente já cria agora aqui, ó, um Instagram, um site. Não, ó, eu entendo que tem algumas particularidades, principalmente quando a gente fala desse time de procurement, né? Tem regras, tem compliance, tem toda uma questão que precisa ser seguida. Mas eu acho que precisa de uma certa adaptação e alinhamento também entre o gestor de eventos e o time de procurement. Eu tive a grande boa sorte de ter boas parcerias no time de compras, mas eu via muita relevância em trazer essa transparência para as agências e isso antes do briefing, né? Então, diríamos assim, quando eu estou falando de uma concorrência, é um pouco mais complexo, né? Porque daí eu estou falando para várias agências ao mesmo tempo, mas eu preciso que todas elas recebam o mesmo nível de informação. Uhum. Mas é algo que eu chegaria no briefing e eu traria todas essas informações. Qual que é o meu objetivo do evento? Quem que são as pessoas impactadas? Quem que vão estar lá? Nesse nível de detalhe. E, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem tempo, não consegue fazer isso com essa dedicação. Mas eu sempre trouxe para mim que era a minha prioridade, que eu precisava passar isso, porque senão vocês não conseguem me entregar o que eu preciso. Vocês não têm bola de cristal, vocês não vão inventar e tentar me convencer. Tem que estar muito claro que aquilo tem que ser tangível. E aí, quando eu falo do briefing, para mim, o briefing hoje ele é visto como um ponto final. Então, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que vocês vão entregar. Mas ele deveria ser um ponto de partida. É a partir disso que eu quero, mas esse briefing ele tem que ser vivo. Ele tem que lidar, porque às vezes a gente faz isso com uma certa antecedência, e as coisas vão mudando no caminho e a gente vai focando em outras coisas. E eu tenho que ter as possibilidades de me adaptar a isso. Mas eu só consigo fazer isso se a agência está no mesmo timing comigo. A agência não pode estar para trás. Sim. Ela tem que estar fluindo, né? Tem que ser uma relação fluida para que vocês também consigam captar essas possibilidades e me ajudar a ajustar esse briefing. Quando eu falo de analytics, cara, a gente está na era dos dados, das ideias, a gente tem que aproveitar essa inteligência, a gente tem que gerar coisas novas. É a oportunidade que a gente tem de gerar coisas que não existem, que nunca foram feitas. E é daí que parte essa revolução digital que a gente vem vivendo há muito tempo e que a gente precisa continuar acelerando. Então, é até difícil de falar como que deveria ser, porque hoje é muito nessa etapa das ideias, mas eu acho que a gente tem que testar. E, de fato, ter um analytics durante o meu evento que faça com que a gente consiga analisar isso e tomar ações e fazer ajustes, isso é muito relevante.
muito relevante. E a grande questão é que eu percebo que as agências, às vezes, só olham para isso em eventos muito grandes. Então, eventos mais comerciais, eventos que a gente vende ingressos, eventos que é até mais fácil você captar esses dados, você captar a relevância disso. Mas e os eventos que são internos, são tão relevantes quanto, são super estratégicos dentro do corporativo das empresas e que a gente não mede nada? A gente não mede o impacto, a gente não mede a experiência, a gente não mede se eu fiz aquele evento porque eu preciso levar um conteúdo para aquele time, se isso foi atingido, se aquele time saiu sabendo o que ele precisava saber. A gente não mede. Sim. A gente não vê relevância nisso. Exatamente. E é muito relevante. Então, eu acho que é algo que a gente precisa parar e pensar. Eu não tenho a resposta ainda do como, mas eu tenho a ideia de coisas que seriam possíveis e que dá para a gente ir trabalhando aos pouquinhos e entender o que de fato agrega valor, o que de fato é tangível, o que de fato é um diferencial, mas a gente só vai fazer isso com movimento. É muito aquela questão da criatividade, né? Quando dá certo, todo mundo fala, nossa, olha como eles foram criativos, eles fizeram isso, isso, isso. Exato. E ninguém percebe que criatividade não é uma coisa assim, ó, veio a ideia na minha cabeça, vamos fazer. É se movimentar, é dar o primeiro passo, que vai gerando o outro, que vai gerando um outro resultado. Cara, é isso. Isso é criatividade. E hoje a gente tem a AI para potencializar e para fazer os raciocínios lógicos que a gente não consegue fazer aqui. Então, eu com Analytics aqui, on time, eu não preciso pôr alguém para ficar olhando e, cara, se eu pegar esses dados e eu jogar para a AI me ajuda muito mais rápido e com uma amplitude gigantesca a enxergar possibilidades. Ou seja, eu estou com a faca e o queijo na mão. Só que eu estou preferindo comer um pãozinho com manteiga mesmo.